Olá, nono ano. Estamos aqui para a nossa segunda parte aí da revisão dos nossos conteúdos. Onde essa aula a gente vai fazer a complementação, né, da revisão sobre aí o Oriente Médio. Então, dando continuidade, temos aí a coexistência das três religiões, né, que se destacam aí no Oriente Médio. Então, vamos destacar aí o islamismo, o judaísmo e cristianismo. Então, no Oriente Médio, coexiste aí as três maiores religiões monoteístas, como já foi dito, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, onde elas têm diferenças e também semelhanças que proporcionam verdadeiras disputas por território e atraem a atenção mundial, né? Então essas três religiões, elas têm aí suas diferenças e também suas semelhanças, que estão relacionadas aí a disputas por território, que traz aí a atração, né, que atrai a atenção mundial. São religiões monoteístas que creem em um único Deus. Então, quando falamos em monoteísta, estamos relacionando que é uma religião que acredita em um único Deus. Outro ponto em comum é que as três religiões consideram Jerusalém um local sagrado, mas cada uma, né, segundo a história de seu povo e suas crenças. Então, tem Jerusalém aí como um lugar sagrado, mas de acordo com as crenças de cada um do seu povo. Então, vamos aí, judaísmo é a mais antiga das três religiões monoteístas, onde, de acordo com a visão religiosa, Deus teria feito um pacto eterno com Abraão, fundando a ideia de que os judeus são o povo eleito, ou seja, o povo escolhido por Deus. Os judeus não são missionários, ou seja, eles não propagam aí a religião judaica, ou seja, judeus não são missionários. Para os judeus, Jesus não é reconhecido como Messias, o Salvador da humanidade ainda. O Salvador da humanidade ainda está por vir, né? Então, para os judeus aí, Jesus não é reconhecido ainda como Messias, porque para eles o Salvador da humanidade ainda está por vir. Jerusalém é sagrado para o judaísmo, porque é a cidade do rei Davi e lugar de templo, né? Então, tá aí as principais características dessa religião judaica. Em relação ao cristianismo, a base é o judaísmo, onde os ensinamentos de Jesus encontram-se na Bíblia e sua vida foi escrita nos evangelhos que compõem o Novo Testamento. Essa religião apresenta as práticas e costumes relacionados com a vida e também a palavra de seu Messias. Jerusalém é um lugar sagrado porque foi lá onde ocorreu a paixão de Cristo e também o sepultamento, né? E também o seu sepultamento. Então vejam aí, gente, em relação a Jerusalém, né, para as religiões, cada um considera um lugar sagrado, como foi dito, mas cada um de acordo aí com as suas crenças, né? Com as crenças do seu povo. Então, só ressaltando mais uma vez, a base do cristianismo é o judaísmo. Islamismo. O Islã é uma religião que surgiu na Península Arábica no século VII. Está baseado nas escrituras do Alcorão, que é o livro sagrado, e também nos ensinamentos de Maomé, que é o profeta, né? Ultimamente é a religião que mais cresce, onde aí, né, existem os 5 pilares do islamismo. Primeiramente é acreditar em um único Deus, que é Alá, e em um único profeta, que é Maomé. Rezar também 5 vezes por dia, jejuar no mês sagrado do Ramadã, pagar 25% da sua economia líquida anual, ir pelo menos uma vez na vida até a Meca, que é a cidade sagrada, né? Então, em relação ao islamismo, é a religião que mais cresce ultimamente. Tem aí, né, o Alcorão como seu livro sagrado, baseado aí nos ensinamentos de Maomé, e possui aí os seus 5 pilares. Conflito entre árabes palestinos e judeus. Então, gente, em relação ao
aos conflitos, a gente sabe que o Oriente Médio é uma região que vive vários conflitos aí, onde os principais fatores estão relacionados aí às questões territoriais, a questão da água, a questão do petróleo, da religião, né? Então, todos esses fatores aí são meios de causar conflitos aí no Oriente Médio. Então, dos conflitos existentes no Oriente Médio, aqueles entre palestinos e israelenses são os mais longos e graves, né? Então, a disputa maior entre os conflitos aí é entre os palestinos e os israelenses. Em 1948, os judeus fundaram o Estado de Israel. Em 1967, houve aí a Guerra dos 6 Dias. Em 1973, houve a Guerra de Yom Kippur, né, considerada aí como o Dia do Perdão, que foi vamos dizer, um contra-conflito aí em relação à Guerra dos 6 Dias. Em 1987, teve a Intifada, que é conhecida como a Revolta das Pedras, e houve aí o Acordo de Oslo, né? Então, em relação à criação do Estado de Israel, que foi criado aí em 1947 para 1948, a ONU, né, aprovou o plano de partilha da Palestina. Com isso, o território palestino foi dividido aí em 2 estados, um judeu e um árabe, né? Em maio de 1948, a criação do Estado de Israel foi oficialmente instituída, né? Então, o Estado de Israel foi criado aí oficialmente no ano de 1948. Em relação aos conflitos, a origem se dá aí do conflito entre árabes e judeus é histórica, né? Não é de agora, vem bem do passado. Advém do Corão, livro sagrado dos muçulmanos, onde o povo de Israel é definido minoritário e não confiável, e assim precisa ser mantido sob pleno domínio, aliás. A disputa pela terra iniciou na antiguidade, com a presença judaica na Palestina em 2000 a.C., no retorno à terra prometida. Em 635, durante a expansão islâmica, a região da Palestina foi ocupada pelos árabes. No início da Idade Média, a Palestina pertencia ao Império Romano, né? Só no século VII aí houve a conquista muçulmana, que durante séculos teve controle, oscilando entre diferentes grupos até a incorporação da região pelo Império Otomano. Então, gente, como foi dito aí, os conflitos aí entre Israel e palestinos não é de agora, né? Vem aí uma questão histórica, vem bem da antiguidade. E que, como já falei anteriormente, os principais fatores estão relacionados aí à questão territorial, à questão do petróleo, à questão da água, né? Religião, porque sabemos que os dois elementos, né? De extrema importância no cenário geopolítico do Oriente Médio são o petróleo e a água. O petróleo porque existe aí em grande quantidade e há aí uma disputa entre os países. E a água porque está em estado de escassez. Então há também conflito para poder, né, adquirir locais onde possua água. A atual situação territorial da Palestina. Como é que está a Palestina hoje? A situação ainda é de grande estabilidade, né? Recentemente, Israel voltou a atacar a faixa de Gaza para deter o Hamas. Hoje, suas tropas encontram-se na fronteira protegendo os judeus. A principal liderança palestina, Mahmoud Abbas, decidiu buscar diretamente com a ONU o reconhecimento do Estado da Palestina, né? Então, a real situação ainda da Palestina ainda há uma grande estabilidade, né? Ainda não resolveu toda a questão dos conflitos existentes nessa região, nessa área aí, né? Ok, chegamos ao fim, né, da nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Estude para a nossa avaliação com muita atenção e até a nossa próxima aula.